Olá a todos vocês, tudo jóia? Meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e nessa oportunidade quero agradecer a todos que têm compartilhado, têm assistido, curtido, só tenho a agradecer de coração. Me deram a sugestão de um vídeo, eu até vou falar quem foi que deu a sugestão, meu amigo Ferreira Aracema, meu amigo lá do Sul, porém esse vídeo eu farei posteriormente devido eu estou procurando mais embasamento, embora eu conheça bastante sobre Gênesis 1 e 2, conheço muito bem a estrutura, conheço a formação, algumas fontes, porém eu quero preparar algo melhor. Então assim, ele deu a sugestão de um vídeo e posteriormente estarei fazendo este vídeo com esse tema. Mas por hora eu quero falar sobre um tema interessante que em muitos grupos de debate, eu até saí de alguns devido à criancice, devido à falta de argumento, devido à falta de base. As pessoas não têm, elas sabem repetir frases de efeito como se isso fosse alguma coisa, como se funcionasse para quem pensa. Os livres pensadores, os ateus, as pessoas que buscam a razão, porque eu falo em nome da razão, não acredito em frases de efeito. Só você soltar uma frase no ar, isso não muda nada. Isso você pode falar o que você quiser, você pode falar que viu a Chapeuzinho Vermelho, que isso aí não é prova de nada. E uma das coisas que a gente sempre escuta ou sempre vê em grupos Jesus dividiu o tempo. Se ele não existiu, por que ele dividiu a história? Será mesmo? Ele dividiu alguma coisa? Primeiro nós temos que ver o seguinte, já pode já entrar no assunto, se ele existiu realmente. As pessoas vão dizer, não, uma das provas é que Flávio Josefo falou. Não, Flávio Josefo não falou de Jesus. Flávio Josefo fala da história dos hebreus e só, dos castigos militares. Ele conta a história, mas ele não fala desse personagem. Essa parte ela foi acrescentada. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo, além dos canais que eu sempre indico, eu sempre repito, quando eu lembro de algum bom também eu acrescento ali, mas eu sempre na descrição do vídeo deixo os canais que eu recomendo, e eu vou deixar também um site mostrando que Flávio Josefo ele não falou nada sobre esse personagem. Eu fui acrescentando aquelas palavras, porque um livro extenso, uma obra com um volume considerável, apenas um trechinho foi colocado em um momento que não se falava daquilo. Então dá para ver que o assunto não foi colocado por ele. Foi alguém que colocou depois para poder dar base, uma base mentirosa, a uma história mentirosa. E não adiantou de nada. Agora, quem dividiu a história? Na verdade não foi a história. Quem mudou o calendário? Porque você colocar no calendário ACDC, que não é o ICDC a banda não, tá? Muito boa também. Mas antes de Cristo e depois de Cristo. Quem fez isso? Primeiro um monge Dionísio, ele tentou separar a data assim no ano 523. Não foi muito aceito. No século X, a Cúria Romana começou a aceitar, mas não aceitaram de imediato. No ano de 1523, adotaram o calendário gregoriano. Por quê? Porque quem instituiu foi o Papa Gregório XIII, no ano de 1582, se eu não me engano. 23 não, 1582. Desculpa. 1523 foi o monge que tentou fazer, o monge Dionísio. Mas em 1582... da nossa era, que nós chamamos de era cristã, em 1582, em fevereiro foi instituído, mas tinha que te retirar 10 dias porque fizeram os cálculos, viram alguns erros. Até então o calendário usado era o calendário juliano, instituído por Júlio César. Se eu não me engano, esse calendário ele foi instituído no ano 42 a.C., que nós chamamos assim hoje. Então o que acontece? Tentaram elaborar a data de acordo com o tal nascimento desse personagem, chamado Jesus, e separar antes e depois. Começou com Dionísio, um monge católico,
a igreja não aceitou, no caso da igreja católica, que é quem mandava até então, que a partir do ano de 312, se não me engano, o cristianismo foi instituído por Constantino. Isso é provado. Ele tem um livro, é um livro histórico, diz Quando o Mundo se Tornou Cristão. Esse livro é um livro histórico, até vamos dizer, aconselho você a comprar, procurar e ler, porque é um livro muito bom. E você vai ver que a invenção de impostos já foi dada nessa época, a safadeza começou bem lá atrás, mas voltando ao assunto. E o Papa Gregório XIII, no ano 1582, institui o chamado, ele muda o calendário, aí é chamado calendário gregoriano, que é o que nós usamos no Ocidente, até hoje. Só que tem uma coisa, as pessoas dizem que Jesus mudou a história, não foi. Se ele tivesse mudado a história, mudado o tempo, todos os países iriam aceitar. A China não utiliza, a Arábia não utiliza, Bangladesh não utiliza, entendeu? A China, já citei, né? Israel, os judeus não utilizam. Então isso mostra que essa frase é mentirosa, ela cai por terra, essa frase ela não tem lógica, essa frase ela não tem base e ela não tem sustentação histórica. Quem dividiu o tempo que nós conhecemos hoje foi Gregório XIII, já com a ajuda de alguns religiosos anteriores, mas nenhum personagem veio e dividiu. Então, a historinha, até aproveitar que já passou o domingo chamado de Páscoa, e as pessoas dizem que viu um personagem e morreu, pura mentira, porque uma crucificação não saía assim em poucos dias, demorava para o julgamento se estender, ele demorava. Tá? Para você estudar um pouquinho, você vai ver isso. Mas essa frase que as pessoas dizem, tentando provar o que elas acreditam, mas é como eu falo aqui, eu não falo em nome de um grupo, eu não falo em nome da humanidade, não, eu falo em nome da razão. E todas as pessoas também acreditam, quem quer, mas vai procurar os fundamentos e vai ver o que eu estou falando aqui. Quem dividiu a data, o tempo que nós conhecemos hoje, porque sempre houve contagem do tempo. Por exemplo, se você estudar um pouquinho da história, você vê no Egito uma dificuldade que os historiadores têm para poder datar, é porque quando um faraó, ou rei egípcio, como é conhecido, ele assumia, então ele eliminava o calendário anterior, porque cada calendário ele era instituído de acordo com o reinado daquele faraó. Então quando morria aquele faraó e assumia um outro, então o calendário zerava e começava tudo de novo. Então isso é uma das dificuldades. Onde eu falei isso da minha cabeça? Não. Isso tem livros de história. Essa informação que eu estou te dando aqui está naquele livro, O Egito dos Antigos Faraós. Procure esse livro que ele é muito bom, um livro histórico. Tá? Antes as pessoas ficam com raiva de mim porque eu falo essas coisas, mas eu falo embasado naquilo que eu leio, naquilo que eu pesquiso. Eu não falo da minha cabeça, eu não falo daquilo que eu acho. Tá? Eu falo daquilo que eu tenho certeza pelo aquilo que eu pesquiso. Tá? Então, os seres humanos eles sempre dataram. Quando eles começaram a contar, os seres humanos, quando eles desenvolveram a escrita, o calendário, aquela coisa toda, então sempre houve mudanças. Então cada povo ele tinha seu calendário, ele tinha sua datação, tinha sua maneira de registrar as coisas. E isso foi mudando com o tempo. Porém, quando nós chegamos à era atual, o nosso calendário ele foi instituído pelo Papa Gregório XIII. Não foi Jesus que veio, um suposto salvador, e mudou nada. Foi simplesmente uma autoridade religiosa que fez isso. Exatamente quando eu falei nos outros vídeos sobre o que selecionaram para você acreditar. Mas então, fique aí. Jesus dividiu o tempo? Não. Que é o tema, né? Ele não dividiu nada. Quem dividiu foi Gregório XIII e você, amigo. Quando você for falar alguma coisa, procure ter base. Fábio, mas eu quero fonte. Essas das datas, eu vou deixar você procurar à vontade, porque você pode pegar em qualquer site e você vai ver o que eu estou falando. Tá? Quem datou não foi nenhum Jesus que dividiu, foi
o Papa Gregório XIII. E isso porque a igreja quer fazer você acreditar em alguma coisa, só isso, tá? Mas nenhum ser divino mudou nada. Quem mudou o calendário, a data, foram homens, tá bom? Então fique aí com esse vídeo, curta os outros vídeos, compartilha, fique à vontade. Se você vê os vídeos mais antigos, você pergunta, Fábio, por que você não tirou, Fábio, esses vídeos antigos, já que você não acredita mais? Porque eu não tenho nada a esconder do que eu era, do que eu acreditava e como eu penso hoje, tá bom? Então, sucesso a todos, tchau, tchau, até a próxima.